Esta carta, que é a 7ª carta que Deus deu ao apóstolo João, e esta carta ela representa, na verdade, as igrejas que, como o próprio texto diz, elas não são nem quentes nem frias. Eu vou estar lendo os versículos para que nós possamos compreender exatamente o que é que o apóstolo João, escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus que lhe revelou essa mensagem. E o verso 1, aliás, o verso 1 da carta, que é o verso 14, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém. Amém, como nós sabemos, no original hebraico, ele significa verdade. O nosso Senhor Jesus, quando ele pregava para as multidões e ele falava, os evangelhos, quando está escrito em verdade, Jesus falava amém, amém. E então aqui, o amém aqui é o próprio Senhor Jesus, é Deus. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quando diz o princípio da criação de Deus, mais uma vez está nos mostrando que é Jesus que está dando, pelo seu Santo Espírito, pelo Espírito de Deus, dando esta revelação ao apóstolo João. Ele já se mostra e se identifica quando diz: isto diz o amém, ou seja, o verdadeiro, a verdade. E a segunda parte do versículo nos diz: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Porque nós sabemos que Deus criou no princípio todas as coisas. E Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Então, por isso que ele é o princípio da criação de Deus. Porque Jesus estava com o Pai no princípio da criação. O verso 2 diz assim: eu sei as tuas obras. Ou seja, o Espírito de Deus está falando para a igreja de Laodiceia: eu sei as tuas obras, de que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. É interessante que este verso nos mostra de que a igreja de Laodiceia, ela nem estava alinhada a 100% com a verdade bíblica e nem estava totalmente fora da verdade. Ela nem era quente nem era fria. Ela estava ali, assim, fazendo mais ou menos o que eles queriam, o que cada um se lembrava. É um pouco o que está acontecendo hoje nas igrejas neopentecostais. Hoje nós estamos vivendo o tempo de Laodiceia. Hoje nós estamos vivendo mais do que nunca a realidade desta carta, que foi escrita há quase 2000 anos atrás. Ela foi escrita no final do século I, próximo do ano 100, no final da vida já do apóstolo João. João já era ancião, velho, muito próximo dos 100 anos, ele era já ancião. E esta carta, nos dias de hoje, ela nos mostra a verdade, a verdadeira realidade das igrejas. O movimento carismático, que é conhecido dessa forma dentro dos círculos da língua inglesa, mas em Portugal, no Brasil, nos países de língua oficial portuguesa, se utiliza o termo neopentecostal. São aquelas igrejas que elas parecem que estão bem, mas elas não estão nem quentes nem frias. Elas falam de Jesus, elas evangelizam. Só que elas estão buscando mais os interesses de cada um, os interesses das lideranças, que propriamente o interesse das ovelhas. Nós vamos ver nos versículos seguintes
que nos descreve mais detalhadamente essa situação das igrejas do tempo de hoje, assim como acontecia com a igreja de Laodiceia. O verso 16 diz assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus, é tremendo este verso, porque este verso nos mostra que quem está numa situação dessas, quem está como a igreja de Laodiceia, ela está fazendo algo que não agrada a Deus. Diz, tomara que fosses quente ou fria, porque se estivesse quente, estava alinhada. Se ela estivesse quente, estava alinhada com o Evangelho, com a verdadeira palavra, com a verdade da palavra de Deus. E diz, ou que fosse fria, porque se fosse fria já se havia apostatado mesmo, havia que se arrepender e se reconciliar com Deus. Mas eles estavam mornos. E como eles estavam mornos, eles achavam que estavam certos e não se queriam corrigir. Não aceitavam correção. E é o que está acontecendo hoje dentro do meio neopentecostal. Eles acham que estão certos. E essas igrejas, esses movimentos, eles acham que estão certos. E fazem um reteté, e fazem um rodopio, e fazem um espetáculo dentro das igrejas, mas aquilo não é evangelho. Aquilo é um circo, é um teatro. Não estão nem... Porém, falam de Jesus, então se enquadram perfeitamente dentro deste cenário, nem quentes, nem frias. Mas nós vamos ver na sequência dos versículos seguintes que Deus, nesta revelação que deu ao apóstolo João, nos mostra que essas igrejas não é bom que o cristão verdadeiramente convertido frequente uma igreja dessas, porque se vai contaminar. No verso seguinte, nos fala, como dizes, o verso 17 diz, como dizes, rico sou e estou enriquecida e de nada tenho falta. Então, essas igrejas, elas se acham que têm tudo. Elas acham que estão cheias do Espírito Santo. Elas acham que estão cheias da verdade. Mas elas estão andando pela sua própria força. Elas estão andando à margem do Evangelho. As igrejas neopentecostais, igual como a igreja de Laodiceia, ou as igrejas do movimento carismático, elas estão se aproximando do ecumenismo. Nós estamos vivendo os tempos do fim. E essas igrejas, elas estão simplesmente adulterando o Evangelho, porque elas não pregam mais o Evangelho do arrependimento, elas não pregam mais a reconciliação do pecador com o verdadeiro Evangelho. Não, elas só pregam a prosperidade, elas só pregam a vitória, elas só pregam os propósitos. Venha e deixe tudo no altar, mas não é deixar no altar as dificuldades da pessoa e os seus problemas, não. É deixe no altar os envelopes, deixe no altar os dízimos, deixe no altar o seu melhor, porque só estão buscando os bens materiais. Essas igrejas, irmãos, essas igrejas, como está escrito muito claro aqui, dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Na verdade, as lideranças, essas igrejas, as lideranças, os líderes, estão alguns milionários, mais do que ricos, estão milionários, porque simplesmente eles estão pegando a lã das ovelhas. Eles estão pegando o pão da mesa das ovelhinhas. Porque, inclusivamente, pegam dízimos para construir prédios. E na Bíblia não tem um único versículo que diga que dízimo é para construir prédios. Quando Deus deu o dízimo na antiga aliança, o dízimo ele era para manter o sacerdócio levítico da tribo de Levi,
os sacerdotes e os levitas, e isso era para eles se alimentarem e se sustentarem, e para ajudarem os irmãos que tivessem necessidade, e ainda as órfãos e as viúvas. Mas isso na antiga aliança, porque o templo de Salomão foi construído só com ofertas. O segundo templo foi só construído com ofertas. Na Bíblia, quer seja o primeiro templo, quer seja o segundo templo, após a Babilônia, e ainda a restauração do templo, que foi feita por Herodes, todas essas restaurações e esses dois templos e a sua restauração, a do segundo, foi feito com ofertas. Dízimo não é para comprar pedra nem tijolo, é para comprar comida e para ajudar os irmãos que têm necessidade. E ainda o dízimo era da antiga aliança. Nova aliança não existe. Na nova aliança é oferta voluntária. Mas essas igrejas neopentecostais, e como a igreja de Laodiceia, comiam a pele das ovelhas. Por quê? Porque só buscam o seu interesse. É só o interesse da liderança. Por isso que essas igrejas, elas não são quentes nem frias, e como diz a palavra ali, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É terrível esta situação. Deus não se agrada de maneira nenhuma. E as igrejas neopentecostais que estão aqui neste texto, as igrejas carismáticas, elas estão perante a rebeldia, estão perante a desobediência aos olhos de Deus. Elas acham que são ricas. Até têm ouro e prata, porque pegam o ouro e a prata de todas as ovelhinhas. Mas elas são o seguinte, o que está escrito na parte final do verso. E está escrito assim: e não sabes, verso 17, a parte final, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. É tremendo, hein? Misericórdia, só a misericórdia de Deus. Porque essas denominações, essas igrejas, as carismáticas, as neopentecostais, as que pregam só a prosperidade, a riqueza, tem aí uma congregação neopentecostal que diz que Jesus morreu na cruz e se fez pobre para que os cristãos sejam ricos. Isso é uma heresia. Mas é o que as neopentecostais pregam. Então, essas lideranças neopentecostais, como a igreja de Laodiceia também, eles tinham prata e ouro. Porque eles são ricos neste mundo. Aqui na terra, têm bens, têm possessões. Muitas lideranças dessas igrejas neopentecostais, elas são milionárias e realmente não lhes falta nada em termos de bens materiais. Mas elas espiritualmente estão decaídas. Decaídas. Elas são essas são pessoas que estão numa situação espiritual desgraçada, miserável, pobre, cegos e nus. Ou seja, estão totalmente fora da posição, totalmente fora do verdadeiro evangelho, totalmente fora da vontade de Deus. São lobos devoradores comendo a pele das ovelhas. Porque muitas dessas igrejas neopentecostais não deixam nem, às vezes, nem o necessário para a sobrevivência da família. Porque a família que congrega nessas igrejas,
Elas estão passando uma aflição, estão passando uma dificuldade, às vezes com salários baixos, e chegam numa congregação dessas, neopentecostal, e ouvem lá no púlpito o pregador falar: deixe aqui o seu melhor, faça o seu voto. Se não pode 1000, deixe 500, se não pode 500, deixe 300. Ou então, já tem aqui até a máquina para a transferência bancária. O que é isso? A palavra de Deus está sendo negociada, comercializada. A palavra de Deus virou um negócio. O versículo seguinte diz, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Então o que o Espírito de Deus está falando aqui é que aconselho-te a que de mim compras. Ou seja, o Espírito Santo de Deus está falando para os membros, para as lideranças dessa igreja, que comprem ouro provado no fogo, ou seja, que comprem a palavra de Deus na sua verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, e que não a adulterem, que não a modifiquem, mas que comprem, que adquiram o conhecimento na palavra de Deus, como tem um versículo que nos mostra que está escrito, né? Que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando estas lideranças conhecerem verdadeiramente o Evangelho, porque muitos que pregam estas heresias, eles não conhecem nem o Evangelho, porque se conhecessem, eles não pregavam, eles não agiam dessa forma. O que acontece é que eles só leem a Bíblia, os capítulos que lhes interessam, porque aqueles capítulos que falam de arrependimento, de conversão, que falam de mudança de vida, que falam de nascer de novo, uma nova criatura, aqueles capítulos que falam de transformação, eles não leem, eles não pregam. Mas o que está escrito aqui é que comprem. O Espírito de Deus aconselha que comprem ouro provado no fogo, a palavra bíblica, sem ser manipulada, mas que preguem o Evangelho verdadeiro. E dessa forma, eles se enriqueçam espiritualmente, para que tenham vestes brancas, para que se vistam, para que não estejam nus espiritualmente, expostas às suas vergonhas espiritualmente, porque estão totalmente fora do Evangelho de Cristo Jesus. E que unjam os olhos com colírio. Para quê? Para que possam ver. Porque eles têm a Bíblia, mas eles não entendem. Eles estão sendo, pela vontade deles, pelos desejos da concupiscência da carne, estão se deixando levar e estão sendo levados a manipular o Evangelho para conseguirem os seus intentos pessoais, conseguirem ouro e prata. Mas não é isso. O Evangelho não é isso. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o Espírito de Deus está falando aqui que Deus, Ele repreende e castiga a todos quantos ama. Ou seja,
Deus está dando oportunidade. Quantas vezes Deus fala uma vez, fala duas? Deus usa um profeta, Deus usa um pregador que prega na palavra. E os loadicenses, as lideranças de Laodiceia, não ouviam, faziam ouvidos surdos. E hoje está acontecendo igual. Ouvem, mas não entendem. E não querem ouvir. Fecham os ouvidos. E não se arrependem. O verso diz para que diz que Deus ama e castiga a todos quantos Deus, ou seja, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, ou seja, Deus, ele repreende e castiga, para quê? Para que haja correção. E que essa forma, pela correção, eles se arrependam e sejam zelosos para com o Evangelho. Mas nós sabemos, pelo que vemos, que nos dias difíceis que vivemos, na apostasia que estamos vivendo, as pessoas estão sem temor. As pessoas, as lideranças, preferem colocar cores azuis, verdes e vermelhas nos altares e gastar o dinheiro das ofertas feitas com esforço e sacrifício em luzes verdes e amarelas, enfeites dentro das igrejas, em vez de investirem em evangelismo, em vez de investirem em alimentar as famílias mais carenciadas, os irmãos mais carenciados. E não se arrependem. O verso 20, ele é muito conhecido e ele é muito tremendo, porque Deus, ele insistentemente está dando oportunidade. Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor Jesus, ele falou, né? Deus falou. Está lá no livro de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.